Obrigado pela presença. Vamos iniciar esse mês o curso da Oncologia, do Departamento de Oncologia da SBN, do projeto Universidade SBN, da gestão do professor Eberval Gadelha, que o pessoal está adorando muito o formato, com discussão, e está aprendendo muito. Então, os departamentos tiveram autonomia completa para convidar a pessoa adequada para o tema escolhido. Acredito que hoje nós vamos superar os outros, né? A turma de oncologia está com essa responsabilidade, que a pressão está grande, está cada um melhor do que o outro. Marcelo, agora a responsabilidade está na sua mão, viu? Obrigado pela organização, departamento. O presidente está aí, se ele quiser comentar 2 segundinhos, está à vontade, viu, presidente? Obrigado, Fernando. Obrigado a todos do Departamento de Neuro-Oncologia. Obrigado aos participantes. E na verdade, só abrir a palavra aqui para dizer que havia uma necessidade muito grande da gente ouvir os departamentos que não estavam sendo ouvidos. E os departamentos representam as especialidades dentro da SBN. E nada mais justo e nada mais elegante e educado de fazer valer a voz de vocês. Então, como o Fernando falou, vocês tiveram e terão autonomia total para pensar junto conosco a questão da educação continuada do neurocirurgião brasileiro e do residente brasileiro. Então, são essas minhas palavras, agradecer o papel fundamental que o Fernando Dantas tem desempenhado na organização aí da Universidade SBN e desejar a todos um excelente curso de neuro-oncologia, que, como foi falado antes, aumenta a responsabilidade. Todos os outros cursos foram um sucesso pedagógico, um sucesso de público. Então, vamos seguir adiante. Obrigado e vamos lá. Vamos aprender alguma coisa. Bom, boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Marcelo Cunha, juntamente com o Dr. Roger Rota, nós estamos coordenando essa parte do Departamento de Oncologia da SBN. A gente agradece muito aí essa voz, né, como o Dr. Eberval falou, o papel do Dr. Dantas como coordenador do departamento, professor Eberval na presidência e todo o diretor da SBN por essa oportunidade, né? A ideia aqui é desenvolver neste mês de maio, dentro da Universidade SBN, então, sair um pouco daquela situação de abordar patologias específicas, já que, né, estamos mais de ano aí na pandemia, tivemos vários webinários de patologias específicas, nacionais e internacionais, de alta qualidade, e a ideia aqui, então, seria fazer um curso de mapeamento cerebral, uma técnica, né, relativamente antiga, mas que vem ganhando cada vez mais força, é uma técnica cada vez mais descentralizada, e a ideia é discutir de forma multidisciplinar, inclusive, essa abordagem ao paciente com tumor cerebral, abordando limitações, vantagens, técnicas, nuances, no decorrer dessas 4 quintas-feiras que o Departamento de Oncologia ficou responsável por esses webinários, né? Um ponto-chave desse planejamento, do tratamento do paciente com tumor cerebral é a imagem. Por isso, então, que hoje a gente convidou o Dr. Luiz Felipe de Souza Godoy. Ele é neuroradiologista, né, no Hospital Israelita Albert Einstein, no Instituto de Radiologia e Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e do Grupo United Health. Certificado de atuação em neuroradiologia diagnóstica pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, que vai, então, nos brindar aí, com certeza, uma bela aula. Quem já viu sabe o que eu estou falando, sobre o planejamento pré-operatório na imagem. Hoje temos aí como debatedores aí, vou citar nominalmente, depois eu apresento formalmente na sessão de discussão, nossos amigos aí, Marcos Wagner, da Paraíba, Dr. Edmundo, do Pará, Dr. Marcos Martins, Minas Gerais. Depois eu faço a apresentação formal ali no final da apresentação. Contamos sempre com a presença do Dr. Roger Rota, nosso secretário, Dr. Marcos Modaun, que coordena sempre e tem grande conhecimento nessa parte de mapeamento cerebral. Obrigado a todos. Pedirei então ao Dr. Luiz Felipe para compartilhar a aula para nós parar com o falatório, né? E ir para a aula mesmo. Tudo certinho, Luiz. Obrigado, tá tudo certo, né? Obrigado, Marcelo. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, tá? É uma honra para mim poder participar, né, desse evento de vocês. E me coube aqui o tema de falar sobre a imagem, né, no planejamento pré-operatório.
eu queria inicialmente agradecer as pessoas que me ajudaram fornecendo casos aí, e algumas slides para a apresentação, o Dr. Edson Amaro Júnior, o Dr. Elison Cardoso e o Dr. Daniel Delgado. Então, introduzindo aqui, vamos ver o que é que a gente tem disponível, né? Qual é o cardápio que a imagem pode oferecer, né, para vocês, né, no planejamento, no tratamento, quais são as armas que a gente tem de imagem para ajudar o planejamento cirúrgico. A imagem convencional, isso é o mais importante, é que você consegue ver a anatomia com clareza, definir relações, estruturas anatômicas importantes. As imagens de perfusão e espectroscopia, principalmente para saber ao alvo, aquelas áreas que precisam necessariamente sair na cirurgia, pois são os locais de maior agressividade e onde o tumor apresenta um maior grau histológico. Vão ser as áreas mais representativas da real agressividade daquele tumor. Então, isso, o que é que precisa tirar? E uma ressonância funcional e tratografia para saber o que precisa ficar. Quais são as áreas mais eloquentes, as áreas de estruturas que são funcionalmente importantes e devem ser preservadas durante a cirurgia. Então, eu vou passar agora aqui, mais agora na apresentação, um tempo maior na tractografia e na ressonância funcional, né, que foi o que o Marcelo pediu para eu enfatizar, né, nesse tema do mapeamento. Mas, inicialmente, né, o mais importante é o conhecimento anatômico preciso e a correlação com as nuances funcionais, né, e para quem está assistindo e é iniciante, ainda precisa se atualizar ou aprender um pouco mais, eu recomendo esses dois artigos, um inclusive é da nossa colega aqui do Brasil, a doutora Raquel Moreno, do ICESP, mostrando as principais áreas de ressonância funcional, esse outro do grupo de Chicago, né? Então, quem quiser saber anatomia topográfica, eu deixo essas duas recomendações, e vamos partir agora para a tratografia e ressonância funcional. Bom, a tratografia, o que é que ela consiste? Aqui a gente vai ter uma representação, uma imagem das fibras de substância branca baseada nas movimentações das moléculas de água. Qual que é o princípio aqui? Qual que é a premissa principal que faz a gente ter essas imagens de tensores de difusão, de topografia, que a gente chama de DTI? Primeiro, a molécula de água, num ambiente normal, por exemplo, um copo de água, ela tem uma movimentação livre em todas as direções, sem nenhuma direção específica. O que a gente chama de movimento browniano, ele é livre em todas as direções, isso a gente vai representar como uma esfera, e a isso eu dou o nome de difusão isotrópica. Então, dentro da linguagem aqui, né, do jargão físico que envolve a neuroimagem, quando a gente fala de isotropia, o que é isso? É a movimentação livre da molécula de água, em qualquer direção, sem nenhuma direção preferencial. Mas não é o que acontece na substância branca. Por quê? Na substância branca, as fibras mielínicas vão direcionar preferencialmente a movimentação da molécula de água no seu trajetório, dificultando a movimentação paralela à fibra. Isso faz com que a molécula de água se movimente preferencialmente ao longo daquela fibra branca. Isso me permite prever qual vai ser a direção. E, como eu estou olhando aqui um voxel, aquela movimentação preferencial da molécula de água provavelmente representa a direção da fibra branca dentro daquele voxel. Okay? Então, esse é o princípio, como que a imagem, né, da difusão da molécula de água vai formar a imagem da direção dos tratos. E essa difusão, que é preferencialmente feita em algum sentido, que não é livre, isso eu vou chamar de anisotropia. Tá? Ela pode ir, o valor de anisotropia pode ser medido de forma quantitativa, que vai de 0, seria a bola esférica, a 1. Seria uma difusão totalmente restrita em apenas uma direção. Entre o totalmente restrito e o não restrito, eu tenho as nuances aí, e a gente vai chamar isso de anisotropia fracionada. Tá? Então, esse é o princípio. Isotropia, anisotropia. Então, anisotropia, restrição preferencial, a representação é uma elipse. Isotropia é uma esfera. A partir disso, né, essas animações que foram gentilmente cedidas aí pelo Daniel Delgado, eu gostaria de agradecer de novo. A partir dessas orientações preferenciais, nós vamos traçar aqui qual vai ser o vetor resultante naquele voxel. Tá? E aqui a gente tem um primeiro problema, depois a gente vai discutir isso mais na frente. Como o voxel geralmente é maior do que o axônio, o que eu vou mostrar dentro daquele voxel não é a realidade por completo, porque eu vou ali
mostrar qual é a difusão preferencial. Então, eu vou mostrar qual é a quantidade maior de fibras naquele voxel. Mas eu não estou mostrando tudo que passa naquele voxel. Por quê? Isso é um problema do tensor de difusão. O tensor só consegue mostrar a resultante principal da direção. Esse é um problema que pode ser resolvido, a gente vai ver, com as técnicas mais avançadas, que mostram várias direções dentro do mesmo voxel. São as técnicas não tensor. Então, só adiantando aqui, mas eu vou mostrar mais na frente. A partir disso, eu consigo delinear mapas de anisotropia. Esses mapas mostram aqui, com o sinal mais alto, assim, mais branco, mais claro, as regiões onde eu tenho uma maior anisotropia, ou seja, eu tenho provavelmente mais fibra branca, fibras mais densas, mais mielinizadas. E numa imagem mais escura, eu vou ver as áreas onde eu tenho menor anisotropia, como, por exemplo, o córtex, ou dentro do ventrículo, onde a molécula de água se movimenta para qualquer lugar. Eu consigo traçar mapas de vetores, né, e aqui eu vou ver, com a representação, uma área mais escura do córtex, a difusão mais isotrópica. E no meio da substância branca aqui, por exemplo, no tronco temporal, a difusão mais anisotrópica, mais elíptica. Aqui estão os vetores e as direções resultantes. Eu consigo traçar mapas, e esses mapas aqui a gente define de forma arbitrária que em vermelho vão ser demonstradas as fibras as quais apresentam a direção laterolateral. Em azul, as fibras que têm a direção antero-superior, ou, desculpa, crânio-caudal, né, superior e inferior, e em verde, aquelas fibras que apresentam a direção antero-posterior. Então, aquilo que vai de trás para frente em verde, de cima para baixo em azul, e de um lado para o outro em vermelho. Então, essas são as definições. Toda vez que a gente olhar um mapa colorido de anisotropia de tratografia, essas são as direções das fibras que a gente espera olhar. Essa padronização ela é geral, todo mundo usa essa mesma padronização. Claro que quando a fibra estiver passando numa direção oblíqua, ela vai ficar com uma cor intermediária, como, por exemplo, aqui no pedúnculo cerebral do mesencéfalo, né, onde o trato córtico espinhal está passando aqui de crânio caudal para lateral, ele junta um pouco de azul com um pouco de vermelho e fica meio roxo, violeta. Então, você vai ter essas nuances aí de cores, dependendo da direção do trato. Existem vários atlas de substância branca, eu recomendo esse aqui do Radiology de 2004, da Setsu Wakana, mostra bem aqui as fibras e as localizações, a topografia, né, da anatomia da substância branca profunda. Existe esse Atlas do Mori também, é muito bom, em livro, para quem gosta mais de livro. E as formas de reconstruir a tratografia, elas são baseadas principalmente em duas formas de aquisição principais. As formas tensor e não tensor. As formas tensor são as que a gente usa mais na prática, porque elas são disponíveis e rápidas. As formas não tensor, elas já são mais modernas, elas pulam alguns obstáculos, superam esse problema da definição do voxel, né, das fibras que se cruzam dentro do voxel, naquelas fibras menores do que o tamanho do voxel. E o processamento pode ser do tipo determinístico, que também é mais rápido, ou seja, eu determino um ponto e outro, e eu pego as fibras que se conectam entre esses dois pontos. Ou probabilístico, que é um pouco mais trabalhoso, porque eu defino um ponto e aí o computador vai mostrar todas as possibilidades da fibra passar naquele ponto. Os algoritmos probabilísticos e as novas aquisições não tensor geralmente levam à formação de imagens com mais resolução. Eu vejo mais fibras, porém é menos prático, trabalhoso e é menos disponível. Então, o que a gente vê hoje em dia, na prática clínica, são algoritmos de tensor com reconstrução determinística. Na prática, apenas em nível de pesquisa, eu vou ter as aquisições não tensor com algoritmos probabilísticos, e aqui eu vou ter qualidade melhor da imagem, porém, a aquisição demora mais, o processamento demora mais, e praticamente é disponível só a nível de pesquisa. Aqui eu tenho um exemplo de comparação, a reconstrução das fibras do trato córtico-espinhal, usando o algoritmo tensor com processamento determinístico, eu consigo apenas ver as fibras córtico-espinhal que se direcionam a essa região mais superior e paramediana. Eu não consigo ver as fibras que vão para essa região mais inferior do córtex do giro, na área correspondente ali da face, da língua. Eu não consigo, eu consigo ver só aquelas fibras mais superiores. Por quê? Eu tenho aqui limitações técnicas. E conforme eu vou melhorando, eu posso usar
uma aquisição com outro tipo de processamento também, e aí eu vou tendo técnicas um pouco melhores, até essa daqui que seria a melhor, que seria uma aquisição não tensor, com processamento probabilístico, e aqui vejam que eu vejo muito mais fibras, eu vejo as fibras que fazem angulações muito agudas, esses ângulos mais fechados, que eu não consigo ver no algoritmo normal, eles são vistos melhor nessas técnicas não tensor, nos algoritmos probabilísticos. Então, o que a gente tem na prática, o que eu vou mostrar aqui de casos, os exemplos, são algoritmos determinísticos baseados em aquisição tensor. O que a gente usa aqui é o tipo continuidade voxel a voxel, e os parâmetros são ajustados pelo usuário. Então, quem está fazendo o processamento tem que ter uma experiência e tem que saber, né, ter o conhecimento para não manipular aquilo de forma que fibras falsas se apresentem na imagem e nem deixe de apresentar aquilo que pode, né, todo o seu potencial. Então, o ângulo, eu tenho que determinar qual vai ser o ângulo máximo entre um voxel e outro, que eu vou considerar aquilo como um trato, para evitar vias improváveis, né? Já que a angulação de 90 graus não é normal, os tratos geralmente não fazem essa angulação, então ali eu determino que o trato deve parar. Por quê? Ele deve ter encontrado ou a região cortical, ou um tumor, ou deve estar destruído. Então, eu defino o critério de parada quando o ângulo entre uma direção de um voxel e a do outro seguinte for maior que 90 graus. Eu tenho que delinear também o limiar anisotrópico. Por quê? Se a difusão ela estiver muito facilitada, provavelmente eu também não estou dentro de um trato de fibra branca, ou eu estou no córtex, ou eu estou dentro de uma área destruída, onde a substância branca foi destruída. Então, eu tenho que delinear a anisotropia mínima, a qual eu vou dar continuidade ao traçado. Eu tenho que definir regiões de interesse, os pontos de semeadura, a partir de onde eu quero que se trace aquele trato. Para isso, precisa-se ter o conhecimento anatômico dos locais de substância branca. Então, aqui eu vou fazer essa animação também, do Daniel Delgado, mostrando como que funciona esse algoritmo. Aqui eu tenho um voxel e o outro voxel seguinte. Enquanto a angulação dos voxels adjacentes estiver dentro dos meus critérios de ângulo máximo e de anisotropia mínima, aquela continuidade do trato vai ser traçada e eu vou ter o desenho da fibra. Porém, se a angulação for muito grande, significa provavelmente isso aqui não é a continuação da substância branca. E aqui eu tenho um critério de parada. Eu vou definir qual vai ser o meu critério de parada. Outra situação é quando a anisotropia for muito pequena, ou seja, a difusão da água ela ocorre em qualquer direção. Provavelmente aquele trato não existe mais. A partir daquele voxel, eu também vou parar o traçado. Então, aqui são os parâmetros que a gente usa. E onde vou colocar os pontos de interesse? Dependendo de cada trato, eu coloco no local específico. Quem quiser referências, esse artigo aqui, da Wakana, também mostra como fazer e como colocar os voxels, os pontos de interesse para quase todos os tratos aí que a gente consegue fazer hoje em dia. Eu vou mostrar aqui os principais. O trato córtico-espinhal, a principal via aí, né, do sistema dorsal da linguagem, que é o fascículo arqueado, que é parte do fascículo longitudinal superior, e dentro do estrato sagital, né, que geralmente a gente vai mostrar esses estratos em conjunto, é mais difícil separá-los, a gente vai ver aí parte das radiações ópticas, a principal via aí do sistema ventral da linguagem, o fascículo fronto-occipital inferior, e o fascículo longitudinal inferior, aí também funcionando também no sistema ventral da linguagem, uma via indireta. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente faz a reconstrução e exemplos práticos desses principais tratos. O córtico espinhal é o que a gente mais usa na prática, é o que tem maior utilidade também para vocês neurocirurgiões no planejamento. A gente vai delinear aqui na imagem mais inferior, na coloração em azul, pois tem um sentido crânio-caudal, a localização das pirâmides, e aqui em cima eu vou traçá-los até a região ventral da ponte, onde eu consigo ver aqui essas duas imagens azuladas, a ponte ventral, topografia dos tratos córtico-espinhais. Conforme a gente vai subindo, ele vai se lateralizando um pouco mais em direção aos pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, e essa orientação lateral vai ganhando um pouco de vermelho e vai ficando violeta, né? O azul com vermelho, ele vai ficando um pouco roxo, violeta, continua subindo, lateralizando, até entrar na cápsula interna, e aí ele assume de novo a coloração azulada, porque ele vai conseguir ter um trajeto mais retificado. Aqui a gente vê a cápsula interna,
Nas coroas radiadas, a gente vê aqui um aspecto mais largo, né, tudo espalhado aqui, as coroas radiadas. Aqui, lateral ao trato córtico espinhal, a coroa radial, a gente já consegue ver o verde, né, no sentido anteroposterior do fascículo longitudinal superior, que a gente vai ver mais na frente. E aqui, lá em cima, eu tenho as fibras em azul, que se dirigem ao córtex pré-central, pós-central, área motora suplementar, área pré-motora, aqui a topografia dos tratos córtico-espinhais. E como que eu faço a reconstrução? Eu defino pontos de semeadura nos locais aqui na ponte, onde os tratos estão mais compactos, na região ventral, e lá em cima, na região dos hemisférios cerebrais, eu vou definir todo o hemisfério, ou eu posso restringir aqui as áreas motora suplementar, pré-central e pós-central, mas é melhor colocar mais, porque a gente consegue ver ele e mais alguma coisa, do que de me restringir muito aqui e deixar de mostrar alguma fibra. Aqui são os parâmetros que a gente usa, a anisotropia mínima aí até 0,15, a angulação, como ele não é um trato que faz um ângulo muito agudo, a gente deixa aí até 40 no máximo, e o tamanho aí mínimo de 70 milímetros, porque é um trato longo, não vai ter menos de 7 milímetros. A gente define esses parâmetros para evitar que sejam traçadas fibras falsas, né? E determinamos o comando END para ele juntar os dois pontos. E aqui eu tenho a delineação dessa região do trato córtico espinhal, abaixo da área motora suplementar, do córtex do giro pré-central e do córtex do giro pós-central. Aqui os três componentes, né? Um terço do motor suplementar, um terço do pré-central, um terço do pós-central, formando aqui os tratos córticos espinhais dos dois lados. A gente vê o trajeto aqui na coroa radiada, estreitando, entrando dentro da cápsula interna, e aqui descendo em direção aos pedúnculos cerebrais, né? Um deslocamento aqui, causado por um glioma infiltrando o lobo temporal, comprimindo o pedúnculo. A gente vê aqui o deslocamento do trato. E nas imagens, quando são feitas em aparelhos de 3 Tesla, às vezes a gente consegue ver até a decussação das pirâmides lá embaixo, no bulbo. O fascículo arqueado, né, que a gente vê, é a principal via aí do sistema dorsal da linguagem, a gente vai traçá-los, né, aqui uma correlação, né, com a dissecção anatômica aí do artigo do grupo italiano, aí, em conjunto com o Dufault, né, mostrando aqui a imagem, né, de dissecção do fascículo arqueado, parte aí do longitudinal superior, com as suas terminações aqui na região opercular do giro frontal inferior, na porção mais anterior do córtex do giro pré-central, e também no giro frontal médio, e o trajeto aqui por dentro da substância branca parietal até as suas terminações no lobo temporal, tanto no giro temporal superior, como no giro temporal médio e giro temporal inferior. Então, sabendo a posição anatômica, a gente vai posicionar aqui no plano coronal, no nível do pedúnculo cerebral do mesencéfalo, e vamos desenhar todo o lobo frontal, incluindo essa área esverdeada aqui. Essa área esverdeada corresponde ao fascículo longitudinal superior. Tem um trajeto antero-posterior ao lado da coroa radiada. Esse azul aqui, ó, crânio caudal, é a coroa radiada. Então, do lado da coroa radiada, esse triangular verdinho, no sentido antero-posterior, é o fascículo longitudinal superior. Então, aqui eu defino o ponto de semeadura. O outro ponto de semeadura vai ficar no plano coronal, ao nível da extremidade mais posterior do esplênio do corpo caloso, e aqui eu vou selecionar todo o lobo temporal. E aqui eu vou ter o traçado das fibras que se conectam aqui do lobo frontal com o lobo temporal, usando aqui uma angulação de limite maior, 70, né? Eu não vou usar aquela 40, porque aqui a angulação precisa ser maior, eu não posso limitar muito o ângulo, senão ele não reconstrói corretamente a fibra. A anisotropia mínima e o comando END também. Então, aqui olhando no coronal, né, desde a imagem mais anterior ali, no nível aí, né, do joelho, próximo ao joelho do corpo caloso, eu tenho essas fibras em vermelho aqui, ó, que se dirigem do córtex para a substância branca, no sentido lateral, que é a parte mais anterior do fascículo arqueado. Veja que do lado esquerdo ele é maior do que do lado direito. A gente vai andando agora aqui para trás, né, e eu coloquei uma imagem aqui do Atlas da Wakanda, para a gente ter uma referência, né? Então, aqui em azul, ó, a coroa radiada, com trato córtico espinhal. Lateral aqui, ó, eu tenho essa área ainda vermelha, que corresponde ao fascículo longitudinal superior. Ele está saindo aqui do córtex em direção ao centro semioval, né, onde ele vai ainda ter um trajeto aqui lateral-lateral. Do lado esquerdo ele é menor. Aqui a gente consegue ver também embaixo, ó, a cápsula interna, o fascículo fronto-occipital inferior ali na borda mais inferior da cápsula externa. Então, a gente consegue ver bem aqui essas estruturas. Mas, continuando aqui, ainda no fascículo longitudinal superior, agora eu tenho essa área triangular,
esse aspecto típico aqui do lado do ramo da coroa radiada, que é a topografia do fascículo longitudinal superior, e depois ele vai começar a ter um trajeto descendente. Então, ele vai ficar agora azul aqui, ó. Ele vai descendo e depois fica vermelho de novo, ao ponto que ele começa a ter um trajeto mais transversal e lateralizado em direção à superfície cortical aqui dos giros temporais superior, médio e inferior. E aqui eu tenho uma reconstrução da tatrografia, e aqui eu vejo tanto a terminação cortical lá, na porção opercular do giro frontal inferior, como também aqui na porção mais anterior do córtex do giro pré-central, né, nessa área aqui pré-motora mais ventral, e aqui a conexão direta lá com o lobo temporal, e também aqui algumas vias indiretas para o lobo parietal, né, o longitudinal superior 3, né, essa conexão aqui parietal com frontal, e aqui o fascículo arqueado, né, e a sua correlação lá embaixo, né, com as áreas, né, mais temporais. Veja que a gente não vê aqui a conexão com o giro temporal superior, né, só com o médio e o inferior. É bastante variado essa aparência, essa reconstrução na tatrografia. E pode ser também que a angulação aqui, por ser mais aguda, não entrou lá no meu critério, e eu não estou vendo essa fibra aqui porque ela foi excluída no critério de angulação. Então, tem vários parâmetros que a gente tem que olhar, mexer, para decidir realmente se tem ou não uma fibra aqui. Essa fibra pode ter sim, e eu não estou vendo pelo critério de exclusão pelo ângulo. Agora, o estrato sagital, aqui uma correlação com um artigo aqui de um grupo italiano, né, mostrando aqui a área do estrato sagital, que fica lateral ao tapeto, na parede aqui do átrio do ventrículo lateral, né, e a gente vai ver aqui essa área em verde, né, na coloração verde, porque esses estratos sagital são fibras que estão saindo de trás para frente do lobo occipital para conectá-lo com o resto dos hemisférios. Então, aqui eu vou colocar o meu ponto de semeadura nessa área verde, do lado do tapeto. E aqui a correlação anatômica, né, das fibras que passam no estrato sagital, as fibras mais externas aqui, correspondendo ao fascículo longitudinal médio, essas mais aqui em verde, aqui embaixo, fascículo longitudinal inferior, em roxo, no meio, aqui em vermelho, eu tenho as fibras do fascículo fronto-occipital inferior, o IFOF, e mais internamente aqui eu tenho as fibras da radiação óptica, então eu tenho essa disposição em camadas aí do fascículo longitudinal médio, inferior, fascículo fronto-occipital inferior e radiações ópticas, acabando aqui no tapeto com uma camada mais interna e o limite interno do estrato sagital. Então, eu consigo aqui definir também uma angulação maior, né, porque as fibras lá na frente podem fazer uma angulação para entrar nos giros frontal inferior, e um limite mínimo aí do tamanho da fibra de 50. Aqui a gente vê na imagem de anisotropia colorida, eu já consigo ver as fibras que saem ali da região do estrato sagital e vão em direção ao lobo temporal, né, os fascículos longitudinais médio, né, que vai para o giro temporal superior, e inferior, que vai para os giros temporais médio e inferior. Então, fascículo longitudinal médio, fascículo longitudinal inferior, passando aqui em direção ao lobo temporal. Subindo aqui, eu tenho as fibras que vão passar na parte mais inferior da cápsula externa, correspondendo ao fascículo fronto-occipital inferior, em direção ao lobo frontal, lá, para se conectar, né, com os giros frontal inferior, médio, até o superior também. Então, fascículo fronto-occipital inferior aqui na frente. E aqui eu tenho a topografia do corpo geniculado lateral, onde vão sair as fibras da radiação óptica, que fica aí a meio caminho, né, entre o ramo posterior da cápsula interna e o próprio estrato sagital aqui. Então, entre o ramo posterior da cápsula interna e o estrato sagital, eu tenho a topografia do corpo geniculado lateral. Se a gente quiser isolar alguma fibra aqui, não é fácil, às vezes não, a gente não consegue, mas se quiser tentar, tem que colocar um voxel aqui também. Aqui a gente consegue ver o estrato sagital, bem delineado, né, de um lado para o outro, fibras grossas. Veja aqui uma coloração verde, né, uma anisotropia fracionada bem grande. E aqui eu vejo as camadas, né, localizadas aqui na parede lateral do ventrículo, o tapeto aqui em azul, ó, que as fibras estão descendo do esplêndido do corpo caloso, então descendo pega essa cor azul, né, mas elas estão indo um pouquinho para o lado também, então fica um pouco um azul meio roxo, né, o fascículo e o estrato sagital aqui, e lateralmente eu tenho o fascículo longitudinal superior, num trajeto aqui descendente, né, vindo ali de cima do centro semioval para descer, para entrar no lobo temporal. Então, como ele está descendo, ele fica meio azulado, como ele está indo para o lado, ele pega um pouco de vermelho, fica violeta também. Então, aqui eu consigo ver, né, o tapeto, o estrato sagital, o fascículo longitudinal superior.
Então, veja que a coloração mostra aqui a direção das fibras e eu consigo aqui inferir a anatomia por essa diferença de coloração. E aqui a reconstrução do estrato sagital, as fibras que vão medialmente em direção ao corpo genicular, da radiação óptica, as que passam direto lá do fronto occipital inferior, e as que entram no lobo temporal, e aí vão se dividir nos fascículos longitudinal médio e inferior. Aqui outra angulação, as fibras vindo para o lobo temporal, né, fascículo longitudinal médio aqui para cima, longitudinal inferior lá para baixo, né, e as fibras que passam para frente do fronto occipital inferior, e a terminação lá atrás. Às vezes dá para fazer, né, isolar umas fibras da radiação óptica, nesse caso aqui a gente conseguiu, então você vê aqui a fibra saindo do tálamo lá para trás, e até um pouco da alça de Mayer ali na frente. Tá? Agora, sempre levando em consideração que aqui a gente tem limitações de angulação e de TI também, então essa aqui não é a única fibra que tem, provavelmente tem mais fibras aqui na frente que não estão sendo reconstruídas por limitação de ângulo. Tá? Isso aqui é de TI. Técnicas não tensor vão mostrar muito mais fibras do que isso aqui. Então, principal limitação, a teratografia não é a visualização direta das fibras, mas uma estimativa por um modelo matemático. Né? Então, tem que lembrar disso. Aquilo é uma estimativa da localização. Existem falsos negativos, falsos positivos também. O que pode acontecer? As fibras podem não ser reconstruídas por distorção e angulação. Lembra que eu tenho que definir um ângulo limite? Eu posso ter um ângulo limite distorcido pelo próprio tumor. Edema, né? Principalmente tumores de alto grau, podem apagar os tratos por causa do edema, que vai reduzir muito a anisotropia fracionada dentro do voxel. Então, mesmo que a fibra esteja lá presente, se tiver muito edema, as moléculas de água vão se movimentar demais, eu não vou conseguir definir a direção da fibra naquele voxel, vai parar o traçado. Artefatos de sangue, calcificação, gás, osso, tudo isso também pode prejudicar a tratografia. Então, tem que ter cuidado com cavernomas, lesões muito hemorrágicas, muito calcificadas, e limitações do modelo tensor. Essas limitações podem ser superadas com os modelos não tensor que estão por vir. Falsas fibras podem ser criadas quando a distorção anatômica faz com que o voxel se conecte com a fibra do lado. Então, às vezes, ele vem num trato, a distorção anatômica faz a fibra continuar por outro trato. Então, forma falsas conexões. Então, quando a orientação anatômica for improvável, tem que ter cuidado. Provavelmente, aquilo pode ser uma falsa conexão. Então, aqui, uma limitação, uma lesão muito hemorrágica, veja no gradiente, muita hemorragia, uma metástase. Olha o artefato que causa aqui na tratografia. Então, do lado esquerdo, eu consigo ver a fibra do trato córtico-espinhal, com todos os componentes da área motor suplementar, do pré-central, pós-central, e aqui eu só consigo ver uma parte. Não quer dizer que não tenha fibras aqui. Essa suscetibilidade magnética não vai permitir reconstruir as fibras. Lembrar que as imagens de difusão elas são muito sensíveis à suscetibilidade magnética causada por hemorragia, cálcio, osso e gás. Aqui um exemplo da literatura de um tumor na região hipotalâmica que causou uma distorção no fascículo fronto-occipital inferior e fez ele se conectar com a via de associação aqui, talvez o fórex, né, que fez um trajeto anômalo. Né? O fascículo fronto-occipital inferior não continua aqui e volta em direção ao tronco. Então, isso aqui provavelmente é uma fibra anômala por distorção espacial da angulação causada pelo efeito de massa. Após a cirurgia, o fascículo volta à sua posição normal. Então, temos que reconhecer. Quando o trajeto for improvável, que provavelmente aquela reconstrução é artefatual. Então, no planejamento cirúrgico, permite uma visualização espacial tridimensional, auxiliando na escolha de uma melhor via de acesso cirúrgico para evitar os tratos eloquentes, o aconselhamento do paciente quanto ao risco e prognóstico, e quando combinado com a neuronavegação, pode diminuir o número de estimulações elétricas intraoperatórias, reduzindo o tempo cirúrgico, a fadiga do paciente e o risco de convulsões intraoperatórias. Então, essas são as aplicabilidades da tratografia. O que a gente tenta definir? Se as fibras estão desviadas ou se acontece outra coisa. Geralmente, eu não consigo saber se aquela fibra não está sendo reconstruída pelo edema, ou se ela está destruída, ou se ela está infiltrada. Então, a fotografia funciona mais quando ela mostra o desvio das fibras. Aí sim, e numa trajetória plausível, anatomicamente factível. Então, eu vejo aqui uma lesão, né, na transição temporo-occipital, com realce pelo contraste, o paciente tinha um tumor de tireoide, a gente ficou na dúvida, será que é metástase? Será que é um glioblastoma? Mas vamos para a cirurgia e vamos ver qual é a relação com as fibras aqui, por exemplo, do estrato sagital, na parede aqui lateral do átrio do ventrículo, onde está a radiação óptica, a IFOF, está tudo passando aqui. Qual seria a relação disso aqui com a lesão? Está destruído? Está deslocado? Eu consigo ver ou não?
Então, na tratografia, além disso também o trato córtico-espinhal, né? Já que o edema, ou a área de infiltração, talvez, se for um glioma, ela se estendia ao ramo posterior da cápsula interna, a região nucleocapsular. Então, primeiro, o trato córtico-espinhal, a gente conseguiu ver que ele estava íntegro, com continuidade preservada e até deslocado em relação à lesão. Então, aqui eu consigo ver que a fibra está desviada, nesse caso a tratografia ajuda bastante. Então, aqui, se tiver algum déficit, né, a chance de recuperar pode estar sendo causado pelo edema. As fibras do fascículo fronto-occipital inferior, junto, né, com a radiação óptica longitudinal média inferior, porque aqui a gente pega o estrato sagital todo, pareciam íntegras, olha aqui, ó. Pelo menos as do IFOF, né, que a gente conseguia ver ali até a terminação nas partes ali orbitária e triangular do giro frontal inferior, e do lado esquerdo até as terminações do giro frontal médio e frontal superior. Olha lá, as fibras deslocadas, né, e não estão infiltradas, nem não parecem estarem destruídas, né, pode estar até infiltradas, mas destruída não está, porque a gente viu a reconstrução completa aí do trato até lá na frente. Embora seja do lado direito, né, a gente sabe que a via ventral da linguagem, ela tem representação paralela, se complementa aí dos dois lados, né, então seria uma área importante aqui. Aqui a correlação anatômica com dissecção, né, a gente vê aqui, ó, tem um ponto mais estreito do IFOF, né, localizado na porção mais anterior da cápsula externa, então a gente vê aqui a correlação anatômica de dissecção com a tratografia bem, né, legal aqui, bem apurada, né, e a gente vê aqui até também as fibras que se dirigem, além, né, de ir para o frontal inferior, para o frontal médio e frontal superior, então mostrando que essas fibras são reais, provavelmente não são fibras artificiais, são fibras artefatais, são fibras reais mesmo. E aqui, quando a gente reconstruiu o arqueado, né, do lado direito, a gente sabe que ele não é muito importante na linguagem, né, mas pode ter aí relação espacial visual, né, visoespacial, a gente vê que a fibra não reconstrói até a terminação cortical. Isso pode ser decorrente de infiltração, de edema, ou a fibra pode estar destruída, ou pode ser até problema de angulação. Não dá para dizer que essa fibra não existe, porque eu não estou vendo a reconstrução na tratografia. Aqui um outro caso, né, um ganglioma do bulbo, né, da transição bulbo-pontina, e aqui eu também não tenho a reconstrução do trato córtico-espinhal direito na ponte. O trato córtico-espinhal esquerdo eu consigo ver ele bem desviado aqui e afilado, né, que até se correlaciona. Anatomicamente também aqui eu vejo, né, um pouco do bulbo do lado esquerdo está preservado, provavelmente essa parte aqui é onde o trato córtico-espinhal está passando, mas do lado esquerdo, do lado direito eu não consigo reconstruir, eu não consigo dizer com certeza que ele está destruído, ou se ele está infiltrado, ou se aquele artefato, porque a lesão é altamente calcificada, ou se angulou e não reconstruiu. Então, eu queria que vocês entendessem aqui da apresentação isso, que quando a gente vê a fibra e ela é anatomicamente plausível, ok, mas quando a gente não vê, não dá para dizer que ela está destruída com certeza. Agora, as técnicas não tensor já superam muito essas limitações e a gente consegue ver muito bem, por exemplo, nesse caso aqui, olha lá, um tumor no giro frontal médio, e a gente vê bem aqui, ó, a relação da tumor com as fibras do fascículo arqueado, deslocando aqui uma parte da fibra para cima e uma parte da fibra para baixo. Aqui o fascículo fronto-aslan, o fronto-aslan do giro frontal inferior para o giro frontal superior, deslocado também aqui, medianizado, né, em relação ao outro, angulado. Então veja como as técnicas não tensor mostram de forma mais acurada, mais objetiva, né, mais detalhada. E a correlação aqui com o pós-operatório, essa parte do fascículo juntou com a outra, ele voltou a uma morfologia normal. E aqui o tumor retirado, né, no giro frontal médio, olha lá o frontal aslan, pós-operatório aqui, né, preservado. Aqui não está destruído não, é porque o corte parou aqui. Então as técnicas não tensor realmente são promissoras. Aqui a gente vê um artigo onde foi feita uma correlação intraoperatória, né, a imagem do DTI foi colocada dentro do neuronavegador, então você consegue ver as fibras aqui, ó, do fascículo arqueado na imagem, junto com a imagem do neuronavegador. E aqui nesse artigo eles correlacionou a lesão, né, por exemplo, nesse caso do fascículo arqueado, no pós-operatório, né, a não reconstrução das fibras, né, a provável lesão das fibras, com o desfecho de linguagem, né, e os déficits de linguagem mais permanentes foram bem mais comuns nos pacientes em que na tratografia se mostrava o acometimento das fibras do fascículo arqueado, mais do que naqueles que a tratografia não mostrava. Então, mostrando aí uma correlação da reconstrução com a sintomatologia e a comparação pré- e pós-operatória. O que a gente tem de evidência? Principalmente trato córtico-espinhal. Então, a gente vê aí estudos que compararam a avaliação do DTI dentro do neuronavegador, mostraram uma significativa correlação linear entre o local da estimulação e a distância para o trato. Uma sensibilidade alta, né, valor preditivo positivo moderado, né, e preditivo negativo bom.
Então, veja aqui vários trabalhos, de 2016, 2010, todos usando aí o acoplamento, né, do DTI dentro do neuronavegador. Aqui foi feito com o software da BrainLab, né, e mostrando que há, sim, uma correlação entre a localização. Esse aqui mostrando que quando a lesão estava a menos de 5 milímetros, né, da reconstrução das fibras, aí a chance de um déficit aumenta, né, se foi feita uma ressecção com uma distância menor do que 5 milímetros da reconstrução para a área do tumor. Aqui um artigo feito pelo pessoal do HC, mostrando que a tratografia melhorou a performance Karnofsky, né, em relação aos pacientes que não fizeram, 50% aqui teve uma melhora de performance Karnofsky no pós-op, dos que fizeram tratografia, versus 5% dos que não fizeram tratografia. Então, mostrando aí um potencial utilização, né, prognóstico aí dos pacientes da tratografia. A ressonância funcional, eu vou falar um pouco mais rápido, não é uma coisa que eu faço na prática, eu tenho colegas que trabalham comigo que fazem, aí eu agradeço o Edson Amaro, que me forneceu muitas imagens para essa apresentação, e o Ellison Cardoso também, que me forneceu as imagens também. Então, é um método de detecção da atividade sem uso de contraste, e não invasivo, né, que é baseado em quê? No acoplamento neurovascular. Então, a atividade neuronal vai gerar um aumento da vascularização, e esse sangue arterializado possui um sinal mais alto do que o sangue venoso. Então, quando eu tenho atividade neuronal, aumenta a vascularização naquela área do cérebro, e isso vai gerar um aumento do sinal, e é isso que a gente chama de efeito BOLD, né, o Blood Oxygen Level Dependent, né, é o efeito do sinal relacionado à oxigenação do sangue. Então, é baseado nessa premissa do acoplamento neurovascular que vai ser desenhado os paradigmas, né, no qual o paciente vai fazer atividades neuronais dentro do aparelho, que vai gerar o aumento da vascularização nas áreas ativadas e vai ser vai ser lido pelo aparelho como um sinal naquelas áreas em que foi feita a ativação cortical. Os paradigmas são desenhados com um momento de tarefa e um momento de repouso, e depois vai ser comparado o sinal naquele momento de tarefa e momento de repouso com algoritmos matemáticos para definir quais foram as áreas que foram ativadas ou não. Esses movimentos podem ser feitos no braço, podem ser feitos na perna, e a gente vai ver a ativação de áreas diferentes dentro da ressonância. Essa imagem ela é acoplada na imagem estrutural. Então, aqui a gente vê, né, no artigo aí da Raquel, né, de 2020, as áreas de ativação relacionadas, né, à movimentação das mãos, tanto na área motora primária, como também na área motora suplementar, próximo a esse glioma aqui do giro frontal superior. Então, a gente vê aqui o potencial de lesão na ressecção da área motora suplementar. Aqui um glioma de alto grau, com muito mais edema, que dificulta até a realização do exame, mas mostrando bem aqui a ativação das áreas motoras e da área motora suplementar. Os paradigmas de linguagem podem ser feitos com decisão semântica e decisão de rima, para avaliar os componentes fonológico e semântico da linguagem. Então, o paciente pode ser designado para dizer se as palavras têm correlação ou não. Por exemplo, mesa, cadeira, garfo, colher. Ou se elas não têm correlação, por exemplo, balde, boca. Então, se ela tem correlação de sentido uma palavra com a outra, ele aperta o botão. Se ela não tem, ele não aperta. E a gente vai ver se ele consegue fazer uma decisão semântica e quais são as áreas que são ativadas durante essa decisão semântica. Então, aqui a gente vê as áreas de decisão semântica ativadas, né, na região aqui do giro frontal superior, lá no temporal superior, no giro frontal inferior, áreas relacionadas à linguagem. E no teste de fluência verbal, o paciente vai gerar palavras baseado em letras, né, e aí a gente vai ver um mecanismo mais complexo, tanto da produção da palavra, quanto da sua articulação, né, a parte fonológica e a parte articulatória da linguagem. E a gente vê aqui também as áreas de ativação, no frontal inferior, no temporal superior, né, nas vias aqui, principalmente da dorsal da linguagem. Aqui a gente vê a geração de palavras, né, com toda a ativação em volta do tumor. Né, a gente vê aqui a proximidade das áreas de ativação, do giro frontal médio, frontal inferior, com essa lesão, podendo ser usado no planejamento. Aqui é o teste de rima, né, para avaliar a parte fonológica da linguagem, né, e a ativação das áreas, o teste semântico de rima, né, áreas parecidas aqui, frontal médio, frontal inferior. O teste motor, né, então essas imagens de reconstrução podem auxiliar na
no planejamento da ressecção, qual vai ser a área que vai ser estimulada, que vai ser deixada, que deve ser preservada para manter a função. Quais são as aplicações? Determinar lateralização, né, de linguagem, né, a gente sabe que 95% dos destros e 75% dos canhotos da linguagem vai estar do lado esquerdo, nos destros é mais constante, em quem é canhoto pode ser mais difícil determinar essa lateralização, pode estar bilateral ou pode estar do lado direito, na minoria deles, e a determinação de áreas eloquentes que devem ser evitadas e a sua proximidade com a área de ressecção cirúrgica. O que é que a gente tem de evidência? Então, estudos, geralmente a gente vai ver com poucos pacientes, 20 e pouco, 28, com tetrografia também, então não há uma evidência muito forte, são estudos pequenos, mas mostram sim que há uma correlação aí da ressonância funcional com a localização intraoperatória do mapeamento cortical, de até um erro aí de até 2 centímetros. Então, a gente sabe que 2 centímetros não é pouco em neurocirurgia, né? Então temos aí um erro, né, nessa avaliação da ativação com a área. Geralmente as áreas primárias são mais reprodutivas, enquanto que as áreas secundárias são mais difíceis de avaliar com precisão. E para 1 centímetro de erro, até 87% de acurácia. Então, se a lesão tivesse acima de 2 centímetros de distância da área de ativação, o risco de déficit pós-operatório nesse trabalho foi de 0. Com 3 Tesla, né, já se consegue um pouco mais, a ressonância um pouco mais acurada, né, e a avaliação da detecção e a concordância com a estimulação já vai para cerca de 1 centímetro de distância. Mas nem sempre é possível uma localização, principalmente quando a atividade não é satisfatória, ou seja, o paciente já tem um déficit grande e a atividade é pequena, é difícil pegar aquele sinal da ativação. Então, quando a função é ruim, é difícil detectar a atividade. Outra limitação são problemas de autorregulação causados pela quebra da barreira hematocefálica na proximidade do tumor, que podem desregular esse acoplamento neurovascular, fazendo com que a atividade não seja percebida no exame de ressonância funcional, diminuindo a amplitude do volume BOLD. Cirurgia preguiça também é relacionada com a dificuldade de detectar aquela área de ativação. Então, em resumo, né, tanto a tratografia quanto a ressonância funcionais são úteis, né? A gente tem evidências, não são evidências fortíssimas, mas tem evidências que apontam para isso, mas em casos selecionados, né? Não é uma coisa que eu falei para todo mundo, mas em casos em que a lesão está na área eloquente, ou ela é muito profunda, e o trajeto passa por áreas eloquentes, tem a sua utilização. Devem ser reconhecidas as suas limitações, conhecer os artefatos, a técnica que se está usando, até onde ela pode ir, e as novas técnicas de TI são promissoras, porque conseguem mostrar mais angulação de fibras que estão passando dentro de área de edema, fibras que estão cruzando no limite do voxel. Então, é uma área que realmente tem uma capacidade de ajudar muito aí no futuro essas técnicas não tensoras de TI, de difusão. Obrigado. Estou disponível aí para perguntas. Isso aí, obrigado, Luiz. Bom, quando nós pensamos no curso, não tivemos muita dúvida, né, quem nós ia chamar. Quem já tinha visto lá, o Luiz sabe, é uma didática impressionante aí, né? É incrível. Parabéns, mais uma vez, né, por uma bela aula. Acho que era bem isso que a gente queria, né? Vantagem, desvantagem, limitações. Nem tudo é 100%, né? Eu aproveito, né, para quem está nos acompanhando, tem o setor QIA, né? Question and Answer. Vocês podem enviar questões, já tem algumas ali. Nós vamos, então, começar essa sessão de debates aí. Parece que hoje um pré-requisito era se chamar Marcos, né? Então, vamos começar com um dos Marcos. Eu convido o Dr. Marcos Wagner de Souza Porto, ele que trabalha como neurocirurgião no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, na Paraíba, no Hospital de Emergência e Trauma em Campina Grande. Marcos, teria algum questionamento, algum comentário para o Luiz? Não, interessante, né, essa temática, né, da avaliação da tractografia, mas claro que com esse bloco todo dessa sessão de tumores da SBN, a gente vai ter uma visão global, e é isso que o professor Dufault, nessa última Neurosurgery, inclusive de maio, né, de 2021, ele fala isso, coincidentemente, que não existe área eloquente no cérebro, né? Cada vez mais essas gerações novas que fogem um pouco daquela nossa filosofia, que mapear é para mapear apenas a função motora e linguagem. Mas cada vez mais a gente vai, junto com imagem, junto com monitorização transoperatória, buscar
invadir menos o paciente e devolvê-lo à família de uma maneira mais normal possível. Seja déficits discretos, né, de cálculo, de pensamentos mais complexos, né, que é isso a nossa maior função, não só a linguagem e a força motora. E a ressonância, pelo que a gente está vendo, né, ela vem cada vez mais se aprofundando. Eu queria que o Luiz ele falasse um pouco disso. Qual o futuro da ressonância em termos de detecção de tratos mais profundos? Como é que ele vê o futuro disso aí? Mas parabéns pela oportunidade e vamos em frente. Obrigado, Marcos, pela pergunta. O que eu vejo, Marcos, é realmente essa maior a melhoria tecnológica, porque qual que é a limitação, né? Que eu até falei um pouco sobre isso. Qual que é a limitação para a gente fazer essas técnicas novas de DTI, que você consegue ver a estrutura anatômica mais real, em vivo, né? E não invasivamente? A limitação é tempo de máquina e tempo de processamento. Por quê? Você tem essas sequências que não são tensor, que são espectro, né, de imagem, ou hard, ou DSI. Essas sequências elas demoram muito. O paciente pode ter que ficar lá dentro do aparelho 30 minutos, e depois o processamento demorar mais algumas horas. Então, elas não são práticas do ponto de vista do dia a dia na clínica, né? Você não consegue fazer isso de forma prática para os pacientes. Mas as aquisições estão ficando cada vez mais rápidas, né? As bobinas de ressonância magnética estão acelerando esse processo. Então, essas aquisições que hoje demoram 30, 40 minutos, porque eu não digo assim, não é 30 minutos do exame inteiro, não, porque 30 minutos do exame inteiro, beleza, os exames de ressonância demoram isso, mas 30 minutos numa só sequência, você ficar totalmente parado, sem mexer, é muito difícil. As sequências de ressonância geralmente demoram 5 a 10 minutos, e entre uma e outra tem uma pausa. Então, essas que demoram 30 minutos direto são difíceis de ser adquiridas sem o artefato da movimentação do paciente. Então, eu acho que a tecnologia progredindo, essas sequências vão ficando mais curtas, e elas vão... E também o processamento, né, a necessidade de um hardware, de um computador potente para processar toda essa informação. A tecnologia vai estreitar isso aí. E eu acho que lá na frente a gente vai conseguir fazer isso mais na prática clínica, né? E a melhoria também do campo magnético, né? A gente usa até hoje 3, mas já está começando a se usar 7. Quanto maior o campo magnético, também mais sinal. Eu acho que o futuro é promissor. E cada vez a gente vai conseguir mostrar mais esses tratos e ajudar mais isso no planejamento. Dentro das limitações, porque como você falou, né? A questão de você ver o trato não significa que a função está nele, né? Por um mecanismo de plasticidade, essa função pode ter já passado para outro trato, né? Então, realmente, as coisas têm que ser vistas em conjunto, né? Com a estimulação elétrica intraoperatória, com a funcional, né? Existem várias variáveis aí, né? Não é um assunto simples. Nada se faz sozinho, né? Tudo em conjunto. Aproveitando aqui tem algumas perguntas da plateia aqui já também. Carlos Dieps pergunta aí como funciona o método Key-Balls no entrecruzamento de tensores. Carlos, muito boa pergunta. Carlos, o Key-Ball, ele se enquadra dentro desses não tensores, né? O que acontece? No método tensor, dentro de um voxel, você consegue pegar a resultante, ou seja, tem várias fibras ali, só que tem mais fibra indo em uma direção, então você pega a resultante. No método Key-Ball, não. Dentro de um voxel, você consegue ver várias direções naquele voxel. Então, você não precisa escolher um resultante, você pode colocar 3, 4 resultantes. Isso reflete melhor a anatomia real, né? Porque a gente sabe que o tamanho do axônio é menor que o tamanho do voxel. Então, não faz sentido que dentro do voxel tenha um só axônio. Então, o Key-Ball mostra a anatomia mais real, na medida que dentro de um voxel ele consegue mostrar várias fibras. E aí a gente consegue ver aquelas reconstruções. Aquela que eu mostrei na imagem, que você tinha o arqueado deslocado no pré-op, né, tirou a lesão e o arqueado voltou, aquele é Key-Ball. Aquele é uma reconstrução Key-Ball. Excelente, bem respondido, acho. Convidar o doutor Edmundo agora. Doutor Edmundo Luiz Rodrigues Pereira, que é professor adjunto de Neurologia da Universidade Federal do Paraná, pós-graduação em Neuro-Oncologia, né, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, doutorado em Ciências Médicas e Oncologia da Universidade Federal do Pará. Doutor Edmundo, algum comentário, alguma colocação? Um comentário inicialmente, parabéns, Godoy, a gente sempre aprende muito com as tuas aulas, desde a especialização. Fico muito contente de assistir a tua evolução. Eu tenho um comentário
que, já que é uma aula de planejamento, a gente tem que pensar sempre que o diagnóstico é sempre essencial, não é? Para um bom tratamento e um bom resultado final. No diagnóstico, claro, a gente só vai ter, em caso de tumores, após a histopatologia, mas existem algumas pistas que nos fazem suspeitar mais fortemente desta ou daquela patologia, e eu sou um defensor, assim, inconteste do método da espectroscopia. Nós sabemos que ela ainda não consegue te dar tudo aquilo, todas as informações que você quer, mas eu tenho a impressão que, pelo menos na nossa experiência, todas as vezes que nós temos oportunidade de tratar um paciente portador de de um tumor cerebral sensulato, na qual foi aplicada a espectroscopia, ela é muito útil e eu diria que, pelo menos na nossa experiência, claro, é de 100% de acerto, né? Outra questão que eu gostaria também de levantar, Godoy, já que é imagem, não é? A gente lembrar que o planejamento correto do acesso cirúrgico ao interior do crânio e ao próprio interior do cérebro, são vocês, na verdade, ao diagnóstico de imagem, que nos facilitam a vida, não é? A gente sabe que você mostrou muito bem em algumas imagens de sulcos e giros, nas quais onde por baixo dessas imagens existem áreas eloquentes, tratos eloquentes, nas quais a gente não deve, a gente deve tentar desviar e não acessar, sob pena de levar um déficit permanente ao paciente, né? E vocês são, eu diria que os nossos olhos, né, pré-operatório, né? O diagnóstico por imagem nos traz não só a grande suspeita diagnóstica, como também nos direciona pelos melhores caminhos possíveis, né? E para finalizar, o Marcos Maldaun, acho que ele está aí, ele sempre foi nos ensinou bastante coisa, e uma coisa preciosa que eu aprendi lá no curso de especialização foi o valor do ultrassom transoperatório. Nós temos utilizado ele muito aqui em Belém, de rotina, a gente usa praticamente de rotina, né? E ele também, do ponto de vista de planejamento, de acesso cirúrgico, no momento da cirurgia, ele tem sido muito precioso para a gente. Bom, eram esses comentários, só queria que tu fizesses, por favor, só comentar a espectroscopia, porque, como eu disse, eu sou suspeito para falar bem dela, né? Parabéns de novo, Godoy, é um prazer te encontrar outra vez, espero que a gente possa continuar sempre sendo brindado por boas aulas, como tu fazes sempre, tá bom? Obrigado, Edmundo, pelas palavras. Quanto à espectroscopia, realmente eu concordo que ela ajuda, né? Ela tem o seu papel, ela mostra, né, as áreas dentro do tumor. Aquela imagem inicial que eu coloquei, né, o mapa de colina, né, pode te mostrar dentro daquela região tumoral, quando o tumor é grande, se o tumor não tem uma área de realce, qual que é a área que provavelmente você tem uma multiplicação celular mais rápida, e a colina reflete isso, né? Reflete o metabolismo de membrana celular, mitose, células sendo multiplicadas. Então, realmente, ele pode te ajudar. Agora, um problema da espectroscopia, né, e que aí geralmente é o que recebe mais crítica, né, quando batem na espectroscopia, é que ela é muito dependente de quem está fazendo no momento. Então, se a espectroscopia não dá para fazer, não dá para processar depois, né, igual a tratografia, lá, você adquire e depois processa, né? Perfusão, você adquire e depois processa. Espectroscopia não, tem que acertar um ponto, né? Então, realmente, não são todos os serviços, né, que você consegue ter essa estrutura de um radiologista sempre olhando, orientando e tal. Mas quem faz o exame, às vezes, é técnico. Então, se ele não coloca o voxel lá no lugar certo, aquela espectroscopia ela vai ser invalidada, né? Porque vai contaminar célula tumoral com líquor, célula tumoral com calota, célula tumoral com cérebro normal e diluir toda aquela informação do voxel. Mas eu concordo que, quando bem feita, ela é bem útil mesmo. Perfeito. Respondido, Edmundo? Perfeito, ótimo, obrigado. Perfeito. Só lembrando que a espectroscopia, nós estamos com o projeto módulo 2 aí de neuro-oncologia, onde vai abordar a biologia molecular. Então, essa parte da espectroscopia a gente reservou para esse módulo, digamos assim, né? Que acho que tem
mais Legal. relação. É difícil separar, né? Mas acho que tem mais relação nesse ponto aí, né? Aproveitar aqui, tem uma pergunta do Andrei Kowalski, né? Parabenizando a aula do Dr. Luiz. Ele gostaria de saber o que o senhor utiliza no planejamento para reduzir a distorção presente em imagens de TI, né? Para correlacionar com imagens T1 e T2. Isso. Importante, viu? Boa pergunta. Isso aí é um problema e uma limitação. Por quê? A imagem de TI ela é ecoplanar e a imagem T1 ela não é ecoplanar. Então, às vezes, você tem uma distorção e pode dar diferença aí de 1, 2 milímetros entre a posição de uma estrutura na imagem ecoplanar com relação à imagem estrutural, em T1 ou em T2. O que a gente faz é, antes de processar a tautografia, checar se a posição está correta. Então, a gente tem um mecanismo disso, né? Os programas, os softwares já tem essa parte de preparação para o processamento da tautografia, no qual a gente vê uma correlação de uma imagem em cima da outra. Ele bota a imagem estrutural em uma imagem normal, né, em escala de cinza, e a imagem de TI em escala de laranja ou azul. E aí eu consigo ver uma imagem por cima da outra e checar se o ventrículo está em cima do ventrículo ou não. Se não tiver, eu posso corrigir a posição. Então, isso é muito importante, essa correção das distorções da imagem ecoplanar, a gente faz manualmente. Tem algoritmo automático, mas a gente sempre checa. Né? A gente roda lá o automático e vai confere. Se não está na posição correta, a gente ajusta manualmente. Perfeito. Vou convidar também agora outro Marcos, o Marcos Antônio Martins dos Santos Júnior, que é coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Centro Oncológico da Santa Casa de Alfenas, também pós-graduado em Neuro-Oncologia, né, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Marcos, queria comentar uma coisa, perguntar? Primeiro, seguir na stage todo mundo aí, parabenizar o Luiz pela aula, né? Eu conheço ele desde a época da especialização lá no IEP, né? E ele parece que é que nem vinho, né? Cada ano que passa, as aulas dele estão melhores. Então, parabéns, Luiz, pela apresentação, foi muito boa. Bem, o comentário que eu tenho que fazer é o seguinte: a gente sabe que ainda hoje as lesões gliais, né? Porque ela vai permitir o alívio dos sintomas de lesão focal, da hipertensão intracraniana, a gente vai ter material para conclusão diagnóstica e pesquisa, e ajuda também muito no tratamento oncológico. Né? E a gente sabe que na literatura já existe muitos trabalhos suportando a ideia de ressecção máxima, né? O Gross Total Resection. Né? Só que existe um preço a pagar por isso, que é, quanto mais você resseca, maior é o risco de morbidade. E a gente vê que com essas técnicas que estão surgindo, principalmente na área de imagem, tratografia, funcional, né, ressonância funcional, a gente tem conseguido ressecar cada vez mais, minimizando o grau de sequela. E essas técnicas, elas têm ajudado também a gente a entender muito a arquitetura do tecido tumoral e também das fibras brancas, né? E isso tem sido cada vez mais incorporado no nosso planejamento cirúrgico, e o Luiz mostrou isso muito bem na aula dele. E eu acho que a gente vai falar nas próximas aulas mais sobre monitorização, que quando a gente associa essas técnicas de imagem, principalmente a tratografia, com a monitorização neurofisiológica, o nosso limite cirúrgico ele deixa de ser simplesmente anatômico e passa a ser muito mais funcional, o que ajuda a gente a mudar muito o paradigma daquilo que a gente considerava que era a ressecção máxima possível, né, isso que eu aprendi, que é para a ressecção máxima segura. Então, isso nos ajuda demais. O meu questionamento talvez seja um pouco avançado em relação ao que você apresentou, mas talvez seja válido para nós, como neurocirurgiões, é que dentro desse conceito, a gente tem usado também a ressonância intraoperatória para renavegar esses pacientes quando a gente para a ressecção, chega a um limite mais ou menos funcional, né, com a monitorização, e renavega esse paciente para poder ver se há lesão residual e se a gente pode secar. Minha pergunta para você, Luiz, é sobre o uso de tratografia em ressonância intraoperatória, se isso é factível, quais são as limitações que você vê nisso, e se já existem técnicas, por exemplo, que podem minimizar algumas limitações da tratografia dentro de uma ressonância intraoperatória. Legal, Marcos.
Excelente pergunta, obrigado pelas palavras. Isso aí realmente é uma coisa que é para resolver esse problema, né, Marcos? Porque quando a gente faz o planejamento da teratografia, a gente faz o planejamento num cérebro fechado, sem nenhum shift nem nada. Quando você chega lá na cirurgia, o ar entra, desloca o local do cérebro, e aí fica difícil, mesmo que você pegue aquela imagem da teratografia e jogue no neuronavegador, você saber se aquela fibra realmente está naquele lugar do planejamento, né? Então, a teratografia intraoperatória, ela resolveria exatamente esse problema, e já são feitos estudos. E é factível, né? A primeira pergunta, é factível? É. Por quê? A ressonância intraoperatória, hoje em dia, ela tem tecnologias, as que existem, né, aqui em São Paulo, tem tecnologia para fazer teratografia. A limitação aí é a disponibilidade do radiologista lá para fazer esse processamento na hora, né? Porque o radiologista geralmente está num contexto ali do hospital, onde ele tem um monte de exame para ver, e aquelas cobrança toda de tempo, né? Tem que reduzir, laudar mais rápido, pronto atendimento, né? E aí parar para ir para a cirurgia fazer essa reconstrução do trato lá. A logística é difícil, mas isso é do ponto de vista do funcionamento dos serviços, né? Mas é uma coisa que, se quiser fazer, dá. Tem a tecnologia para isso. Só precisa ajustar a logística. Está diminuindo cada vez mais o tempo, né, dessa DTI transoperatória, que seria uma outra vantagem para tentar, não sei se tornar rotina, né, mas correlacionar, Sim. sobretudo, com aquilo que você está vendo na cirurgia, com a estimulação direta, né? Exatamente. Existe outra coisa também, complementando. Existem programas, né, como a Brain Lab tem um, que ele faz isso automático, baseado na localização do tumor, ele já faz um DTI automático das fibras que estão passando na proximidade. Existem esses algoritmos já automáticos, Marcos, o que pode, assim, facilitar, né, já que você não vai ter um radiologista disponível lá durante a cirurgia toda hora, né, ou a qualquer momento, mas esses algoritmos automáticos, eles já existem. Então. Agora, assim, como é uma coisa automática, é sujeita a erros, né? Porque a gente viu que tem várias limitações. Esses algoritmos de automação, no começo, eles sempre erram muito. Perfeito. Uma pergunta aqui da Natália White, diretamente do Uruguai. Gostaria de saber se, mais para neurocirurgião, essa taquidografia interessa o mapa axial colorido ou além da reconstrução de um trato específico? Pelo que eu entendi, a junção de todos os tractos, né, ao invés de abordar um especificamente. Bom, eu acho que sim, né, porque uma das coisas que a gente mais correlaciona aí, pensa, né, numa cirurgia, é justamente a interação dos tractos, né, uma conceito de plasticidade cerebral que cada vez vem ganhando força, né, e é uma coisa que a gente pode, tanto no pré quanto pós-operatório, né, como você bem colocou, lesões fascículo arqueado, fascículo superior na linguagem, teoricamente aí o prognóstico serve até como score prognóstico aí, ou de recuperação lenta ou até nem recuperação, né? Não sei se o Dr. Marcos Maldaun, aproveitar a presença, nosso chefe aí, quer comentar alguma coisa, Dr. Marcos Maldaun? Não sei se precisa apresentar, mas eu vou apresentar para manter a formalidade. Coordenador executivo da pós-graduação de Neuro-Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, presidente e fundador da SNOLA, né, Sociedade Latino-Americana de Neuro-Oncologia. O que o senhor me diz, Dr. Marcos? Comentar alguma coisa do Luiz? Boa noite a todos, é um prazer. Primeiro, eu quero te parabenizar, né, Marcelo, pelo excelente trabalho que você está desenvolvendo aí em frente ao Departamento de Neuro-Oncologia da SBN, a nova diretoria, o Eberval, e a todos os participantes que estão comigo aí dentro desse painel. Ao Luiz, meu grande abraço, faz tempo que eu não vejo, é um amigo de longa data, de uma longa jornada trabalhando junto, e sem dúvida nenhuma aprendo muito com ele, assim como vocês. Eu tenho uma pergunta para o Luiz, que hoje a gente, analisando o cenário da neuro-oncologia moderna, em especial da neuroimagem, a gente encontra que a radiomics, do ponto de vista molecular, é a bola da vez da neuroimagem, né? Muito se discute sobre radiomics, sobre machine learning, baseado nesses achados. E você mostrou casos fantásticos e casos bem individualizados no planejamento, né? Com esse tumor, a cartografia estava assim, nesse outro caso está assado, a ressonância funcional está dessa forma. Você enxerga alguma possibilidade
de você com Big Data, com um grande número de pacientes, você ter uma previsibilidade, isso ajudar na sensibilidade do seu método, ou seja, a aplicação da radiomics também no planejamento cirúrgico, ou seja, tumores a 2 centímetros do giro motor, a chance de estar infiltrado o trato é tanto e assim por diante, ou a radiomics fica restrita ao universo molecular e genético dos tumores? Marcos, excelente pergunta, como sempre, né? Realmente, isso que você fala, né, já existe, Marcos, trabalhos fazendo algoritmos de inteligência artificial para reconstruir automaticamente os tratos. Tá? Já existe isso, né? Então, você coloca lá a sua imagem de DTI dentro do software de inteligência artificial e ele te mostra os principais tratos. Né? Já existe isso. O problema, Marcos, é que são os erros que ainda são grandes e muitos. Né? Eles ainda não têm uma acurácia boa. E a dificuldade aí está no número, né? Porque a gente pensa que esses algoritmos de inteligência artificial realmente eles vêm para ficar, isso vai acontecer, não tem volta, né? Radiomics, como você falou, para definição molecular, isso aí já existe trabalhos bem bons sobre isso, isso está caminhando, só que não é um caminho tão curto e tão rápido como a gente pensava antes no começo. Por quê? Para você produzir, né, e você confeccionar um mecanismo de inteligência artificial que funcione bem para aquele processo que você quer, seja definir molecularmente um tumor, seja definir a posição de um trato, você precisa de um número muito grande de informação para jogar naquele algoritmo. E não pode ser uma informação de uma situação específica, porque senão aquele algoritmo só vai funcionar para aquela situação específica. Então, você precisa de quê? Estudos multi-institucionais com situações diversas, grandes, para você ter uma grande quantidade de dados e aquele algoritmo funcionar. Ele não funciona com poucos dados e situações específicas, ele não consegue fazer uma precisão boa. Então, que vai acontecer, isso vai, mas é muito trabalhoso. Não é tão fácil como a gente pensava. Obrigado, Luiz. Segunda dúvida, uma dúvida mais prática e talvez mais atual. Existe, do ponto de vista prático, para esses métodos avançados que você colocou, uma diferença significativa entre 1.5 Tesla e 3 Tesla, ou seja, eu preciso exigir que faça o DTI no 3 Tesla ou no 1.5 é suficiente? É mais software dependente ou máquina dependente? Do ponto de vista de acurácia. Legal. Boa pergunta também, Marcos. Realmente tem diferença, tá? Principalmente ali a ressonância funcional, né? A gente viu que a definição ali da limitação, né? No 3 Tesla é mais acurada, né? 1 centímetro de diferença em relação à estimulação para os 2 centímetros do 1,5. Então, a ressonância funcional, realmente, o 3 Tesla ajuda muito. A tratografia também, mas para tratos mais fáceis de reconstruir, então, trato córtico espinhal, o 1,5 vai muito bem também, porque não precisa de um sinal tão alto, né? Mas, no geral, Marcos, o 3 Tesla é melhor. Se for possível, e se tiver a disponibilidade, é melhor dar preferência para o 3 Tesla mesmo. Ótimo, obrigado, Luiz. Parabéns mais uma vez aí pela excelente aula. Imagina. Obrigado. Perfeito, Luiz. Só, já passamos um pouquinho do tempo aí previsto, né? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Pode fazer uma pergunta? Também pode, né? Pode. Você que manda aí? Só para fazer que eu estou presente. A gente teve um paciente recente que ele teve um trauma antigo, uma área grande de encefalomalácia, e o cara depois teve uma lesão tumoral próxima à lesão. Isso dificultou muito a gente fazer, eu não, né, lógico, é outra turma que eu não mexo com crânio, para fazer o mapeamento. Isso é um handicap do método. E outra coisa que você quase que respondeu, nós somos vários Brasis. O que é necessário, o mínimo, para fazer isso que você faz? A máquina e o programa, que a gente sabe que o Brasil são vários, né? Você vê na mesa, hoje tem Minas, Paraíba, Pará, Curitiba, São Paulo. Então, o Brasil é muito, né? Então, como SBN, a gente se preocupa. O que é que o cara tem que ter, no mínimo, para fazer isso que você faz? Só aproveitando um gancho nessa pergunta, doutor Dantas, o pessoal está mandando no zap em vez de mandar aqui, mas só para aproveitar, como justamente o Brasil é muito grande, várias realidades,
o que, por exemplo, um neurocirurgião, um neurologista, quando pega uma tractografia, já que, né, a grande variabilidade depende, tem um fator humano, né, nessa reconstrução, tem alguma coisa que a gente possa avaliar na imagem ou no laudo, além da parte anatômica, para nós ter um mínimo de noção que essa tractografia foi bem realizada, dá para confiar, aquilo que nós estamos vendo é bem próximo à realidade, mais ou menos essa linha aí. Legal. Então, primeira parte da pergunta lá, né, a questão da lesão sequelar, realmente isso aí dificulta. Por quê? Aquela área de gliose vai ter um aumento muito grande, né, da difusão das moléculas de água, e aquilo ali vai diminuir a anisotropia dos tratos de substância branca. Então, realmente, é uma limitação do aparelho. Se você tiver uma área de gliose muito grande, ou uma área de edema, né, ou a gliose ou o edema, vai ser difícil reconstruir o trato naquela localização. Então, é sim uma limitação do aparelho. E quanto à tratografia, né, o mínimo que você precisa é um aparelho de ressonância magnética de 1,5 Tesla, né? Campos abaixo disso vão ser muito difícil reconstruir qualquer coisa. O aparelho precisa ter a opção de DTI disponível, né? Ou seja, quem comprou aquilo ali tem que comprar junto a licença para fazer a tratografia ou para fazer a ressonância funcional, né? São vendidos os pacotes, né? Os aparelhos, então, dependendo do acordo lá da compra, pode ter ou não. E o terceiro, né, que aí é um pouco mais complicado, é quem está fazendo a leitura ter a expertise de reconstruir aquilo ali. Porque, como a gente já, até na apresentação eu falei, necessita do conhecimento anatômico das estruturas dentro das imagens, né? Reconhecer um mapa colorido, né? Mas isso, claro, com um processo de treinamento você consegue fazer isso, não é uma coisa tão complexa, né? São estruturas anatômicas, ali você só define cores e posições, os artigos são bem didáticos, né? Essas reconstruções não são complicadíssimas de se fazer, né? Então, o mínimo de treinamento de um radiologista ou de um cirurgião, né? O cirurgião pode ir lá também, se quiser, e fazer, e brincar no software também. Então, é isso que precisa. Aparelho de 1,5 Tesla, o software com a licença comprada e alguém profissional com treinamento para fazer a reconstrução. E outra coisa que o Marcelo perguntou, o que você pode olhar, né, além disso? Eu acho que, assim, as imagens do mapa de anisotropia fracionada colorida te dão muitas informações, né? Você consegue ver a topografia, você só precisa acostumar o olho para ver aquilo ali, né? Onde está o córtex pineal em azul descendo, o longitudinal superior em verde, e passando a imagem, e quando o tumor deslocar, você vê para que lado aquela coloração está deslocada. Esse angular, você tem aquela noção, né, que se juntar um pouco de azul com vermelho vai ficar roxo, né? O azul juntando com verde vai ficar um azul mais brilhante, mais caribe, piscina e tal. Então, você tem que ter uma noção e um pouco de experiência, mas aquele mapa colorido dá muita informação já. Então, você olha o mapa colorido, se o mapa colorido está mostrando as cores nos locais certos, aquela topografia provavelmente foi bem feita, né? A aquisição está bem feita. A reconstrução é que é mais difícil de você interpretar, porque aí depende muito, é usuário dependente. A reconstrução é muito operador dependente. Depende de quem colocou. Você não vai saber onde ele colocou o ponto de semeadura, qual foi o parâmetro que ele colocou. Isso aí você não vai conseguir saber. Mas o mapa de cores, você consegue ver, e se a topografia das cores estão nos lugares corretos, já te ajuda muito. Perfeito. Doutor Fernando? E para recidiva tumoral, que a gente falou só de lesão primária, assim, né? A primeira cirurgia. E na reoperação? E na radionecrose, você tem essa dificuldade também? Ou isso não faz parte da sua dificuldade? Boa pergunta, Fernando. O que vai acontecer é o seguinte, né? Então, vamos falar duas situações aqui. Primeiro, é aquele tumor que tem pouco edema, né? São os de baixo grau, né? Tem pouca edema, ou ele é bem circunscrito, e ele tem pouco efeito de massa e tal. Esses tumores, eles vão ser de fácil demonstração dos tratos, porque eles estão passando ali do lado, e como não tem muita alteração relacionada a edema, gliose, e eu estou antes da cirurgia, eu consigo reconstruir. Depois da cirurgia, aí vão começar as dificuldades, que é, primeiro, a área de gliose em volta, diminui a anisotropia. Os tumores que têm alto grau e agressividade e sangram e têm edema, dificulta a reconstrução dos tratos, porque o edema reduz a anisotropia, o sangramento aumenta os artefatos no local,
A distorção causada pelo efeito de massa pode angular o trato, e aí ele passa daquele limite máximo de angulação e não reconstrói mais. Então, todas essas são limitações da técnica tensor, né, que é o que a gente usa hoje em dia. O que se espera que não tenha tanto mais a limitação quando a gente conseguia ter disponível as técnicas não tensor, como Q-Ball, a gente consegue mostrar melhor os tratos nas áreas de edema, nas áreas de hemorragia. Por enquanto, ainda são limitações mesmo. Obrigado. Desculpa a ignorância, método Q-Ball, coisa assim, ele está vendo falar bastante agora daquela alta definição, né, tractografia em alta definição. Isso aí na prática teria muita diferença, tem uma limitação de máquina, treinamento é o mesmo, é uma validade realmente maior, parece que, sobretudo aí, reoperação, cérebro mexido, edema, parece que a definição fica um pouquinho melhor. Como é que nós estamos no Brasil nessa parte, digamos assim? Isso, Marcelo, uma pergunta. Realmente, essa fotografia que a gente chama de alta definição é também uma técnica não tensor, né? Existem várias. A fotografia de alta definição, resolução, é semelhante à técnica Q-Ball. Então, tem difusão de espectro, né? Diffusion Spectral Image. Né? Tem técnica hard, né? Que é fotografia de alta definição angular. Todas essas técnicas, elas são não tensor. Né? E, realmente, a intenção dessas técnicas é você superar essas limitações da técnica de tensor. Então, a ideia é que no futuro essas técnicas sejam mais disponíveis com o avanço tecnológico. Os aparelhos comecem a ficar mais rápidos e esses softwares comecem a ficar mais disponíveis. Porque, hoje em dia, do ponto de vista prático, a gente tem a utilização dessas técnicas somente a nível de pesquisa, Marcelo, pelo menos que eu saiba, né? Os colegas que trabalham comigo, existem alguns que fazem pesquisa com isso aí, mas na prática clínica elas não são utilizadas pela demora e a dificuldade, tanto na aquisição, o paciente lá demora muito, quanto no processamento depois. O radiologista também é muito demorado e requer softwares muito pesados, né? Um processamento pesado. Mas a gente espera que a tecnologia venha facilitar isso aí. Entendi. Sobretudo mais essa parte de edema, sobretudo gliomas de alto grau, aí parece que faria diferença, né? Mas a questão que pega é o tempo de aquisição da imagem, então. A aquisição, né? O software que ainda não é disponível para todos, se você vai pedir essa licença para o fabricante, aí ele vai te liberar só em pesquisa, ou ele vai cobrar altíssimo, não é uma coisa muito, não é acessível. Entendi. Quem sabe com 5G tem alguma solução para isso, né? Não sabe se pode ajudar, né? Perfeito, gente. Não sei se tem mais alguma colocação, eu sei que tem mais aí palestrantes outros dias, se alguém quiser se manifestar bem à vontade também. Mas, claro, são mais 3 quintas-feiras aí para nós discutir. É só o começo, né? Não sei se alguém mais tem alguma colocação, algum questionamento. Uma pergunta de leigo. Quanto tempo antes da cirurgia é o tempo ideal para fazer esse exame pré-operatório, Luiz? Às vezes o cara demora a cirurgia, pode chegar com o exame tardio. Qual é o time assim, que você dá, o limite? Vamos dizer assim, para um glioma. Entendi. Fernando, eu não tenho um tempo assim para te dizer, mas assim, pelo que eu... Não na literatura, assim, né, mas pensando... Teria que ser dependendo da agressividade do tumor, né? Se é um tumor realmente indolente, e aquele tumor que vai crescendo ao longo de anos, né? Então você tem uma imagem de algumas semanas ou meses, ok, seu planejamento. Agora, tumores de alto grau, eles crescem em semanas, né? Então teria que ser a imagem, de preferência, na semana que vai operar. Né? Boa. E aproveitando esse gancho, tem a tractografia pós-operatória, né? Pensando, às vezes, hoje o gold standard é fazer cirurgia, acordado, monitorizado, mas sobretudo na área de linguagem, às vezes o paciente tem que fazer, por algum motivo ou outro, a cirurgia dormindo, pensando até em score prognóstico, a gente está vendo cada vez mais também a tractografia associada a isso, considerando hemosiderina, considerando edema, quanto tempo depois da cirurgia para a gente fazer essa tractografia e dizer ser válida, digamos assim, para nós projetar, digamos assim, essa reabilitação do nosso paciente? Certo. Boa pergunta, Marcelo. Logo após a cirurgia, realmente, como a gente falou, né, vai ter sangramento, vai ter edema, não é bom você fazer aquilo ali. Né? Vai começar até a ter um pouco de
realce relacionado à manipulação e tudo. Então, eu diria assim, pelo menos uns 2 meses, né? Você, 1 mês ou 2 meses, para deixar passar toda aquela área de inflamação, edema, reabsorver a hemosiderina, para você ter o mínimo de artefatos ali possíveis, né? Acho que 1, 2 meses depois já estaria bom. Perfeito. Isso aí, Dr. Dantas. Algo mais? Pô, você que manda, se não tiver mais nada, podemos encerrar, mas você que é o chefe, estou aqui só para dar apoio moral. Não, tá brincando. Acho que é isso. Aqui no Question and Answer não tem mais nada. Não sei se algum debatedor quer mais alguma coisa. Até porque eu estou vendo que o pessoal está começando a sair, acho que o tempo extrapolou mesmo. Tá bom, é. Ah, bom demais, nossa, 1h30 falou bom demais, acho que foi campeão. Parabéns a Luiz, a didática excelente, abrangeu o tema aqui específico, a organização muito boa, brilhou, vocês todos. Obrigado, Marcelo, pela organização. Obrigado, eu que agradeço. Nós agradecemos a oportunidade, lembrando a todos aí que é só a primeira aula, né? Tem mais 4, quinta-feira que vem estaremos nesse bate-canal aí também, nesse mesmo bate-horário, aí vamos abordar a parte de linguagem, né? A parte multidisciplinar, uma parte da neurofisiologia, uma parte da neurocirurgia. Acho que vai ser bem interessante aí para todo mundo. Obrigado a todos que participaram, obrigado, Luiz, principalmente, aí pelas aulas, né? Os Marcos, mundo. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, obrigado pela aula, excelente aula, né? Gostamos muito. Parabéns aí pela aula. Outras oportunidades. Obrigado. E um abraço a todos aí pela participação. Boa noite. Até breve.